Fala. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E nesta quinta-feira a gente recebe aqui em nosso estúdio a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social da cidade de Jundiaí, Rita de Cássia Marchiori. Quem também está presente nesta edição do programa Observatório Regional é o ex-prefeito de Jundiaí, ex-deputado federal André Benassi. Você nos acompanha pelos canais 14 UHF, também o 22 da NET. E para saber tudo o que acontece também na região, é simples, é só acessar o nosso portal rpnoticia.com. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. Está no ar o programa Observatório Regional aqui pela TV Rede Paulista. E nesta noite a gente conversa com a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí, a Rita de Cássia Marchiori. Boa noite, secretária. Muito obrigado pela presença da senhora mais uma vez aqui conosco no programa Observatório Regional. Boa noite, muito obrigado pela acolhida. É sempre um prazer a gente poder estar conversando, inclusive com o seu André aqui com a gente. André, boa noite. Obrigado também pela presença. Tempo tá te fazendo um pouquinho de mal, né? Tosse, precisa se cuidar, tomar bastante líquido e precisa chover, né? Alteração, né? Uma tosse alérgica. Pois é, muita gente com esse problema. Bom, secretária, terminou há pouco, já faz alguns dias, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, que foi organizada pela Secretaria Municipal, a SEMADES, enfim, e Conselho Municipal de Assistência Social. Uma conferência desse porte, desse tamanho, onde muita gente participou. E não foi apenas um dia. Isso. Várias ideias, vários temas. A análise que a senhora faz de um evento como esse, onde discute-se o planejamento para os próximos anos. Eu até fico feliz que você nos dê essa oportunidade de conversar sobre, porque na abertura da conferência, o próprio prefeito Pedro Bigardi falou isso. Essa conferência, ela é uma conferência que analisou os últimos 10 anos e projetou, né, a nossa perspectiva para os próximos 10 anos. E, na verdade, nós fizemos 2 dias de debate, de trabalhos em grupos, mas nós fizemos 2 eventos prévios, um com os grupos dos bairros que já participam das atividades da assistência e um com uma professora Aldaísa, a professora Aldaísa Sposati de São Paulo, que vieram nos ajudar. Qual que é o nosso desafio? O desafio é pensar as áreas que mais Jundiaí vai precisar estar atento para os próximos 10 anos. É o SUAS, o Sistema Único de Assistência, mais 10. Então, nós trabalhamos todos os nossos desafios de concretizar projetos, trabalhamos as mudanças sociais que estão acontecendo, direitos humanos, enfim, os recursos que a gente dispõe, que as cidades dispõem. Nós nos sentimos gratos. Foi a conferência que teve o maior número de inscritos e participantes. Mais 200, né? 250 inscritos e mais de 200 que participaram efetivamente os 2 dias. Então, para nós, mostrou assim, a assistência é uma demanda real no nosso município e a gente tem uma equipe muito interessante. Eu acho que vale destacar também que essa conferência é sempre realizada junto com o Conselho Municipal de Assistência Social, que é uma equipe valorosa, que trabalha muito, que tem representantes da sociedade civil e do poder público. E essa organização resultou em muito trabalho, muitas sugestões. Acho que a gente vai, agora estamos fazendo o relatório. Nós estamos felizes, foi um evento que marcou o nosso trabalho. Porque às vezes quando a gente fala assistência social, a pessoa fixa num assunto e aquilo vai... E talvez ela não imagina a abrangência que tem esse departamento, exatamente, a Secretaria, a SEMADES. É bom que você lembre isso, porque, na verdade, nós trabalhamos, a assistência social é para suprir as necessidades com políticas, ações, projetos, naquele campo das pessoas que mais precisam, mas a assistência social é uma política pública, todo mundo pode fazer uso dela. Independentemente da idade, porque até o Conselho Tutelar, exatamente, se a pessoa quiser, né, André, no próprio portal da Prefeitura, então, só clicar lá na SEMADES, Secretaria de Assistência Social, e tem lá quais são os órgãos pertencentes à SEMADES, o conselho, os programas, enfim. Isso. Então, e aí é possível também a pessoa querer participar, claro, desse desenvolvimento social e pensar para o futuro do município. Isso. Até porque a gente vive uma situação que a gente não sabe nem como é que vai ser o ano que vem. Isso. Né? É uma crise tão longa, tão prolongada. Que nos desafia muito. Exatamente. Então, de repente, a necessidade, o problema social que Jundiaí
teve nos últimos 10 anos, como a senhora citou, e agora a projeção para os próximos 10, imagino até que esse desafio é diário. Exatamente. E a criatividade também, porque a gente não sabe como é que vai estar o país economicamente. Então isso vai afetar diretamente as pessoas. O conselho que eu dou para quem vai disputar a prefeitura, eu falo sempre isso, principalmente a prefeitura. Eu passei num período semelhante nos anos 82, quando fazia campanha para prefeito. Muito difícil, houve a transição da ditadura para o estágio democrático. E lá eu senti que precisava fazer um trabalho muito integrado com a população, com o objetivo de vencer, superar obstáculos. E o cidadão que for prefeito na próxima gestão vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer isso com saúde, com segurança pública. Vai ter que fazer, vai ter que chamar a comunidade, participar junto e somar, porque senão não vence. Exatamente. Não há mais perspectiva para trabalhos separados. Não. A gente tem que fazer... Já há muito tempo isso, professora. Já há muito tempo isso e quem não compreende isso está perdendo tempo. Ontem mesmo nós tivemos, se você me permite dar um exemplo, ontem nós tivemos a formatura de 20 jovens aqui de Jundiaí que fizeram um curso de 1 ano para eles descobrirem suas perspectivas de mercado de trabalho. Quem financia esse curso é a Siemens, fez um evento, inclusive veio o presidente, esposa do exterior até para estar por aqui, e foi assim, se você vê a alegria, a disponibilidade desses jovens, quer dizer, nós sabemos que pelo menos esses que participaram, é uma turma de 20 cada ano, esses 20 que começaram em 20 e terminaram em 20, eles têm muito mais clareza do que é esse cenário. Então você vê, a assistência não é só para aquele que muito precisa, mas aquele que está precisando de um apoio e que a gente pode oferecer. Uma emenda ainda no que eu dizia. Acho que o poder mais significante para a sociedade brasileira nos próximos anos é o poder do prefeito. É ele que está em contato direto com a população. Por isso que essa conferência, André, e até algumas diretrizes, e 3 delas, 15 ações que foram propostas, serão levadas para a conferência estadual, que é no mês de outubro. E aí entra aquela questão de você fazer um trabalho com as outras secretarias, né? Então aqui, por exemplo, algumas. Educação, cultura, a própria saúde, onde você envolve todos os departamentos do município para que você tenha aquele resultado esperado. Porque não adianta, se for sozinho, por exemplo, só a Rita lá, só a secretária, acabou, não vai sair do papel. E não a sociedade também, porque no fundo a sociedade, ela cria entidades paralelas que podem ser muito úteis. Você vê o caso da Grenac em Jundiaí e outras APAI, enfim, que tem em Jundiaí. Que vão ajudando a desenhar a política pública. E você pode somar com todas essas entidades, inclusive com áreas esportivas também. Mas uma dessas ações diz respeito a núcleos nos bairros, né? Ah, sim. Porque que a gente aprovou, na verdade, é assim. Nós temos a política pública e a assistência está propondo a criação dos CLAS, que são Comitês Locais de Assistência Social. Então, olha como a gente vai avançando, né? Porque a política pública de assistência, ela existe já há algum tempo, nós estamos comemorando 10 anos do Sistema Único. Então, assim, qual é a novidade daqui para frente? Inclusive, a nossa lei municipal, feita pela vereadora Marilena Negro, ela diz exatamente isso. Nós temos que ter em Jundiaí os CLAS, comissões locais, onde o próprio bairro diz o que ele precisa. Porque as pessoas não aceitam mais que alguém venha dizer para elas o que elas precisam. Elas querem dialogar sobre a sua necessidade. E é importante que ela vá buscar. Isso. Porque é importante ela buscar. Ela é um passo dado, porque você ir no bairro convocar é uma coisa. Agora, o bairro convocando, ele está se antecipando. Exato. E a gente quer. Quem está no poder público está sempre à disposição da população. Agora, tem que ser de uma maneira organizada e qualificada. Sim. Então, para nós da assistência, a criação dos comitês locais e a aprovação, o referendo que a conferência deu, para nós foi ótimo, porque nós queremos isso. Nós não queremos só que os equipamentos, o prédio esteja lá, mas que tenham grupos discutindo a necessidade. O mais importante é o grupo, né? Porque você pode fazer no meio da rua isso. Exatamente. Você pode fazer na casa de alguém. Claro, exatamente. Mas sabe que sempre tem que ter esse princípio, esse pontapé inicial. E essa participação é CLAS, a denominação? CLAS. Comitês locais. Os comitês locais, nem que seja numa região específica,
Não estou falando um em cada bairro, porque eu acho que é muito também. Talvez ao começo a gente não tenha não consiga nem fazer isso, mas você ter por regiões e conseguir que a população tenha essa consciência da necessidade dela estar presente, dela participar, dela cobrar, dela saber das necessidades e que aquilo é um direito dela. Quer dizer, é uma cultura que a gente não tem, na verdade, nesse país. E isso vem desde lá de 1500. Então, o povo brasileiro é cultural isso. Eu acho que quando o poder público oferece essa oportunidade, que a pessoa tenha de mudar o seu dia a dia, isso é importante. Ela pode até não gostar, mas pelo menos ela teve a oportunidade de ir e de sentir aquilo. E aí sim, ela não vai, mas o marido vai. A filha pode ir. E aí você tem esses multiplicadores. É importante o poder público dar um passo, outro passo deixar para a comunidade dar. Claro. Entendeu? Claro. Somar os passos, é isso que é importante. Na verdade, na conferência, nós tivemos esse ano a participação dos usuários também, porque a nossa legislação prevê, né? Então, o poder público, a sociedade civil através das entidades, enfim, quem possa participar, e os usuários. E nós tivemos os usuários participando esse ano. Então, foi muito bom isso, porque repercute imediatamente. Você dá uma sugestão de grupo na plenária final, falando, nós sugerimos isso, e eles já reagem imediatamente. Puxa, que bom isso. Ai, não, isso a gente... Então, se você sente que ou abre para a participação da população de forma organizada, que é sempre como a gente defende e quer, ou a gente vai ter sempre desafios muito maiores. Você não consegue resolver esses não problemas. Consegue, isso. É uma situação que foge do controle. E só piora, né? Só piora. E até porque, quer ver, por exemplo, vamos no próximo bloco, a gente vai falar um pouco de morador de rua, e a própria secretária tem uma situação nova, que é um fenômeno que está sendo denominado, não só visto aqui na cidade de Jundiaí, na região, mas também em outras cidades, longe, por exemplo, de grandes centros, por exemplo, de São Paulo. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso no próximo bloco. O programa Observatório Regional faz uma rápida parada, mas não saia daí, a gente volta em instantes. Já voltamos. Último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje a gente conversa com a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí, a Rita de Cássia Marchiori. Acertei agora, Marchiori. Tá tudo certo, aqui nós estamos nos entendendo. Ô secretária, a gente encerrou o último bloco falando de um fenômeno, algo novo, que a SEMADES detectou na cidade de Jundiaí, e vocês também já têm informações que isso não é apenas na cidade de Jundiaí, em outros municípios também, que não são moradores de rua, mas são pessoas que por algum problema estão na rua. Isso vem desde... Vocês identificaram quando? Como que isso veio essa percepção? Tem algo errado aqui? Esse é um fenômeno que, na verdade, há alguns anos a gente observa, porque nós costumamos, a população de modo geral costuma ver, a pessoa está na rua, essa pessoa é uma pessoa que mora na rua, e não é, esse dado já não é mais real. Na verdade, nós temos hoje um cenário, outras grandes cidades também têm, mas Jundiaí de um modo muito especial, e nós acreditamos que isso tem muito a ver pela forma acolhedora como as pessoas recebem todo mundo que chega em Jundiaí. Ninguém é maltratado na rua em Jundiaí, ninguém deixa de dar alguma coisa quando é solicitado, mas também porque nós estamos muito próximo de São Paulo, né? Quer dizer, as pessoas vêm, por exemplo, o maior número de pessoas de fora que chegam em Jundiaí em situação de rua, chegam a pé. Então, veja, é um fenômeno isso, não é fácil você andar quilômetros e estar aqui, mas enfim, as pessoas chegam a pé ou chegam através do sistema férreo, das linhas férreas, que também nós temos duas, que uma passagem que custa muito barato, acho que hoje está custando R$ 3,50 uma passagem. Então as pessoas chegam na cidade e nós temos muita gente circulando. Essas pessoas que é o fenômeno novo, são essas pessoas que vêm e que não querem ficar na nossa cidade. Então a gente está estudando muito isso e dando muita atenção, inclusive as universidades têm estudado muito isso, uma cidade como São Paulo também. Eu fiz uma pesquisa muito leve, contatando algumas cidades do estado de São Paulo para perguntar um pouco como é que esse fenômeno está acontecendo. E, por exemplo, cidades do nosso interior, que antes não tinham o fenômeno de população em situação de rua, hoje tem. Quer dizer, as pessoas estão transitando muito pelas cidades. Uma porque
perdem o emprego, mas tem também muitas pessoas que perdem a referência de família. Elas não têm mais ligação com a sua família. Por algum motivo, isso também ainda não está muito estudado, a gente não tem respostas claras, por algum motivo a pessoa se desliga da sua família. Então, claro, nós já temos até aqui em Jundiaí, famílias que nós estamos acompanhando nos nossos atendimentos, nos atendimentos da SEMAD, famílias cuja família está em Jundiaí, mas ele não quer, homens e mulheres, muito mais homens do que mulheres, pessoas mais velhas, eles não querem voltar para a sua família. Então você vê, nós estamos num momento que socialmente nos desafia demais. Nós estamos acolhendo, a política está mudando para fazer acolhimentos diferentes para tipos diferentes de pessoas. Por exemplo, se você me permite explicar outra vez, eu expliquei na outra vez, mas algumas pessoas me disseram, é difícil entender. Então, nós não fazemos um tipo só de acolhimento para a população que está na rua. Nós acolhemos aquela pessoa que só quer passar por Jundiaí e que quer ir embora, eu não quero ficar aqui. Ah, mas eu queria uma carteira de identidade que eu perdi. Então vamos lá, encaminhamos, você consegue carteira de identidade, 2, 3 dias, vai embora. Então esta pessoa precisa de um atendimento que chama casa de passagem, mais o serviço para oferecer o que ela quer, o que ela precisa, não é só o que ela quer. Um outro tipo é aquela pessoa que precisa de um abrigamento porque ela não tem mais referencial de família, as pessoas estão vivendo mais, ficando mais velhas, então não tem referência de família mais, ou veio de um outro lugar e veio envelhecendo nessa caminhada, e aí ele quer ficar em Jundiaí, é uma cidade boa, acolhedora. Então nós estamos abrindo 3 abrigos, um já está pronto e mais 2 que nós estamos em estudo, para quê? 20 pessoas em cada um que vão morar nesse abrigo. Esses 3, a senhora pode citar? São os? Eu ainda não tenho, eu tenho um que é o do CETEC, que é uma entidade que está entrando em Jundiaí, vindo para Jundiaí para fazer. Os outros 2 nós estamos estudando. Eu não preferia não falar, aí porque vai ser os abrigos. Vão ser abrigos. Isso quer dizer o quê? A pessoa vem e ela vai ficar aqui o tempo que ela precisar. A casa de passagem é com o SOS, que já é uma entidade conhecida, que vai ficar só com 25 pessoas para esse atendimento de chega e sai. Chega, fica 2 dias, chega, fica 1 dia e vai embora. E nós temos também a terceira modalidade, que é a República Protegida, que nós chamamos. Aquelas pessoas que já estão numa condição de conseguir um trabalho, ou que conseguiram um trabalho e não têm onde morar, ela mora nessa república por algum período e depois ela sai e vai morar na casa dela e a gente vai revezando, trocando as vagas. Então, pelo menos 1 mês para que ela tenha o pagamento para pagar o aluguel. Isso. Normalmente são 2 meses para 3 meses. Tá. Mas a gente faz um acompanhamento com uma equipe técnica, profissionais, assistentes sociais, psicólogos. Então a gente consegue acompanhar e ver. Quando ela alugou uma casa, porque ela tem condição, ela arrumou um trabalho, ela tem condição de alugar um espaço. Ela mesmo quer sair. Ela quer sair, é o normal. A pessoa quer, porque daí ela quer ter a vida dela, ou se ela veio de uma outra cidade, ela quer fazer a vida aqui, ou se ela é de Jundiaí, não, a família está aqui, ela quer ficar morando aqui, mas não quer morar lá junto com a família. Então ela procura. A gente tem o número, nós nunca preenchemos todas as vagas que precisa, porque sempre tem gente, no caso da República Protegida, porque eles 2, 3 meses já querem sair, já voltar para os seus lugares. Então, nesse período, eles são muito acompanhados e recuperam um pouco da autoestima, se sentem um pouco melhor e conseguem sobreviver. Quando a senhora diz eles são acompanhados, não é ele chegou ali, toma banho e alimentação? Não, acompanhamento da assistente social, assistência social, então tem um profissional que vai acompanhar, profissional da psicologia e, quando é preciso, algum outro serviço, por exemplo... Todos eles passam pelo serviço de saúde? Todos passam. E muitas vezes eles já vêm de uma outra cidade com a referência, já tem lá uma cartinha de que ele precisa um tratamento de um determinado tipo. Muitos problemas psiquiátricos e psicológicos de acompanhamento, que precisa tomar medicação. Então eles vêm, todos passam. Porque é muito difícil que eles não queiram ir. Tem alguns casos que não querem, porque ele fala, não, eu estou aqui de passagem, não quero mais ficar. A grande maioria são homens, 95% do nosso público atendido são homens, e cada vez mais jovens. Isso também é um fenômeno que nos desafia muito, porque são jovens que já perderam um pouco a perspectiva de vida, então não ficaram com suas famílias em alguma outra cidade, mas também muitos daqueles que passam por aqui, porque esse é da casa de passagem, que ele quer só a passagem porque ele está voltando para um lugar de onde ele veio. Ele veio lá de uma cidade de Minas e ele quer voltar, porque ele foi para São Paulo, não conseguiu, faz 8 meses, ele quer voltar. Então, ele vai vindo e para aqui em Jundiaí, a gente acolhe também, porque essa é a política que a gente precisa acolher. Quer dizer, o desafio, quando a gente fala população em situação de rua, não é igual. Se você olhar 3 pessoas, pode contar 3 histórias, 3 desafios diferentes.
As nossas equipes vão trabalhando, a gente não consegue atender todo mundo, porque chega gente, sai gente, e é isso que eu estava dizendo. A gente ainda não tem um número fixo, porque na verdade cada dia é uma realidade. Quando faz muito frio, tem muita gente. Aí os nossos serviços ficam todos repletos de pessoas. Nós estamos com a operação inverno. Esse ano é o menor número que a gente teve. Mas também porque batendo também é 30 graus à tarde, é um inverno de 30 graus, então é um desafio grande, eles não querem Não ficar. Não tenho assim, conhecimento de um inverno assim. Isso. É um fenômeno diferente. No Complexo FEPASA? No Complexo FEPASA, então, nós vamos ter a casa de passagem, que vai ser uma casa para acolher 25 pessoas. Tem os quartos, vai ter o espaço para lavar roupa, vai ter o espaço para eles ficarem durante o dia, porque se espera documento 2 dias, ele vai ter que ficar ali. Mas ela não está funcionando ainda? Não, ela está... Na verdade, nós, como foi um prédio construído novo, está esperando essas licenças da saúde, da vigilância sanitária, etc. Mas está pronto o prédio. Nós estamos só esperando isso. Enquanto isso, a entidade que fez o convênio conosco, que é o SOS, continua atendendo onde ela tem a sede, que é lá no Anhangabaú. Mas são só 25 pessoas. É e o ela máximo também que ela permanece lá, o SOS, porque muitos falou, olha, vai sair, aí vai fechar... vai depender da entidade. Na verdade, o nosso convênio é para que eles atendam 25 pessoas na casa de passagem, que para nós é no Complexo FEPASA. A partir de agora é lá. Aí o SOS, o prédio é deles, eles vão decidir o que faz, mas eles não têm convênio conosco para atuação lá. Porque lá era tudo muito junto, todo tipo de pessoa junto, e isso também impediu o controle e a qualidade para eles, para a gente, para o financiamento, não dava mais certo. Nós tivemos que separar. É casa de passagem, é abrigo, casa-abrigo e república protegida. São 3 tipos, não dá para fazer tudo no mesmo lugar. Né? Homens, mulheres, crianças, não dá. Isso a gente perde o controle, perde a segurança e outros desafios, porque são pessoas que têm algum problema de comportamento também. Então, nós não podemos dizer que você coloca 50, 70 pessoas no mesmo lugar e você não vai ter problema nenhum. Então, a gente separou porque a política pede que a gente faça separadamente. Então, a gente está fazendo isso, a política pública de assistência. Bom, às vezes, a gente ouve algum comentário... na emoção, enfim, manda de volta, enfia no ônibus, põe no trem e manda de volta. Eu não duvido que em algumas cidades realmente esta é a política. Exatamente. Né? Ou, olha, não tem condições, a pessoa não tem onde morar, enfim, manda para aquele lugar que ali tem. Isso deve acontecer, vocês também identificam isso. Verdade. Né? Agora, tem melhorado, pelo que vocês percebem, essa... mentalidade dos administradores públicos com relação à assistência social e o que vocês sentem da população, secretária? Na verdade, isso é um desafio ainda muito grande. Eu acho que a gente sente, sim, mudanças na compreensão, mas ainda é muito desafiador. Esse é um fenômeno que desafia muito. Na verdade, por exemplo, uma pessoa que chega e ela tem um comprometimento psiquiátrico. Ela é uma pessoa carente, de rua, mas ela tem um problema de saúde. Portanto, ela não é uma pessoa que precisa só da política de assistência. Ela precisa da política de assistência e da saúde. Como é que a gente trabalha isso junto? Então, aqui em Jundiaí, nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto. Mas muitas cidades não fazem. Então, daí, a assistência fica com ele 2 dias, numa outra cidade, e manda embora, porque não aguenta mais. Não aguenta mais ficar. Então, assim, a construção dessa política, porque o ser humano é um só. Ele precisa da educação, da saúde, da assistência, da cultura. Sim, tá na Constituição. Então, e ele precisa de tudo isso. Então, as pessoas... Por que nós nos sentimos bem na cidade? Porque nós temos acesso a isso a hora que a gente quiser. A gente busca as atividades, etc. Então, quem precisa da assistência social e mais alguma coisa, ele precisa estar fixado aqui. Se precisar da educação, precisa ter um endereço. Então, a gente tem que ir montando esse trabalho. Agora, a assistência à saúde tem que trabalhar muito junto. Por exemplo, tem o consultório de rua da saúde. O consultório de rua, ele vai circulando pelos bairros e vai atendendo as pessoas. Mas ele atende todo mundo, quem mora e quem está de passagem. Então, também não pode confundir. Muitos dias saiu uma reportagem no jornal e o pessoal, nossa, tem 300 pessoas na rua. Não é que tem 300 pessoas, não. Ele atende, ele para lá num bairro X, na praça, e avisa as pessoas, distribui o convite, etc. As pessoas vêm para ser atendidas. São pessoas que moram, são pessoas carentes e aqueles que estão na rua.
Então, na verdade, saúde e assistência tem que trabalhar muito junto para poder atender as pessoas, senão não dá conta mesmo. Tá bom. Secretária, agradeço muito. Estamos Já sempre acabou à a participação da senhora, os esclarecimentos. Que a senhora volte em outras oportunidades. Muito obrigado, boa noite. Obrigada. André, obrigado também pela presença e participação. Termina aqui o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Tchau.